Olá, gente, vamos gravar um vídeo aqui no domingo, né? Tá tarde, já são 9h19, a hora que eu estou mandando isso. Mas é importante porque, sabe, a gente cria muita expectativa em cima das coisas, né? A CCI, quando ela começou, e desde que eu comecei, né? Muitas pessoas criaram muitas expectativas em cima da CCI. E eu quero dizer para vocês que eu não posso, sabe, abrir o jogo aqui, porque muita coisa que a gente soltou aqui acabou virando, sabe, verdade, e acabou virando inquérito, e acabou, sabe, resultando. Eu acho que nós tivemos um papel importante na criação da CPI, da CPMI. A CPI não, mas a CPMI nós conseguimos ter um papel importante, porque nós trouxemos aqui evidências que merecia ser analisadas. Isso desde o dia 8 de janeiro. Então, a gente não parou. Então, no dia 6 a gente já estava mostrando, no dia 8 de manhã a gente já estava mostrando, no dia 9 de manhã a gente já estava mostrando, e nessa linha, né, de que isso aí era um plano macabro da esquerda. Né, do pessoal que ganhou que supostamente ganhou as eleições, entendem que ganharam as eleições, e essa turma que foi vitimizada é a turma que entende que eles não ganharam de forma legítima. Então, nós estamos nessa batalha aqui, né, já vai para 10 meses, né, e a gente não baixou a guarda. Então, ainda não acabou, porque ainda tem a CPI do Distrito Federal, que chama CPI dos Atos Antidemocráticos, que também fazem, né, inquéritos e avaliações sobre o 8 de janeiro. E eu já disse aqui que muita coisa que eu aproveitei aqui na Comissão Cidadã de Inquérito, né, veio da CCI. A CPMI trouxe alguns elementos, mas a CCI foi mais produtiva no meu ponto de vista. A CPI do Distrito Federal. Então, ela não acabou. Então, a gente ainda tem uma expectativa, né, de conseguir algum proveito para essa CPI. E, após o relatório da CPI do Distrito Federal, nós vamos fazer o nosso relatório. Porque o importante, eu quero que vocês entendam, e aí eu quero até responder uma leitora, uma ouvinte nossa, né, uma audiência nossa, que é completamente compreensível o que ela falou, tá certo? Ela falou isso no YouTube, no canal da TV Del Rey 4, onde a gente posta nossos vídeos também. E, aliás, eu queria até fazer uma ressalva aqui para vocês que acompanham pelo YouTube. Sabe, a censura é violenta no YouTube, certo? No YouTube a gente passa aperto, no Facebook é mais tranquilo. Mas no YouTube, por exemplo, eu peço desculpa para vocês, que muitas das vezes vocês fazem perguntas, né? E eu respondo a pergunta, mas a pergunta não aparece. Muitas das vezes eu curto um comentário no YouTube, nesses canais nossos, que vocês fazem sobre nossos vídeos, né? E aí depois a curtida some. É impressionante. Vocês já perceberam isso? Vocês já fizeram isso também? Então, isso é uma forma, né, que eles usam para poder diminuir o alcance das nossas publicações. Então, esse feedback que eu tento colocar no YouTube, do jeito que eu coloco no Facebook, no meu perfil do Facebook, eu não consigo dar tanto esse retorno, porque outras pessoas comentam e aparece o comentário de outras pessoas. Mas quando eu comento, aí eu publico o comentário, ele não aparece. Impressionante, né? Então essa é uma denúncia. Agora eu quero falar para vocês, né? Vou responder um comentário aqui que é legítimo, é justo e eu entendo perfeitamente a colocação dessa pessoa. Ela é Marlene Azevedo, né? Ela postou isso no YouTube, tá certo? Ela falou assim: o que eu quero saber, ela postou até em letras garrafais, né? Em maiúsculas, em caixa alta. O que eu quero saber vai ser quando o senhor vai tomar providências
a favor destas pessoas que estão sendo presas e tu não faz nada? Ou vai ficar aí só pedindo ajuda financeira? Até quando vocês vão ficar só na conversa fiada? Então, eu entendo né, a angústia da... Como é que ela chama? Da Marlene. Viu, Marlene? Se você puder ouvir isso, vou respondendo para você. É perfeitamente normal. Eu queria responder isso no próprio comentário seu, mas quando eu comento lá, eles não deixam o meu comentário aparecer. Então as pessoas não acompanham o meu comentário. Então é importante eu fazer esse comentário aqui. Primeiro, o que a gente tem que fazer, e eu estou fazendo isso, entendeu? 99% é por essas pessoas que foram presas. Essas que são, né, inocentes, que eu sei, que você sabe que são inocentes. Né? E que quem empreendeu também sabe, né, que foram todas vítimas desse plano macabro. Mas o que a gente tem feito aqui é justamente para isso, né? O trabalho de pesquisa, de edição, de montar, né, argumentos sólidos, buscar algo que seja incontestável, né? Porque você não vê, por exemplo, nos nossos comentários, né, um bate-boca assim acirrado entre oposição e situação ou direita e esquerda. Porque a gente tenta trazer argumentos sólidos e de forma, sabe, como eu disse, de forma séria. A gente não está aqui para fazer gracinha, não. E olha, muitos canais de direita, né, perderam seu público, perderam sua audiência, né, por uma certa ingenuidade também, sabe? Por um descuido bobo. Porque a turma que está monitorando as redes sociais, eles estão assustados com essa independência, né, da sociedade nas redes sociais. Então, muitos canais estão sendo derrubados, foram derrubados. Nós perdemos um canal, nós tínhamos 3 no YouTube, perdemos um canal bom, perdemos vídeos bons lá. Então, para a gente driblar essa censura, entendeu? A gente tem que fazer uma ginástica danada para trazer a verdade. Então, se você reparar nos nossos vídeos, a gente não faz só o nosso comentário, a gente faz o nosso comentário e mostra, entendeu? Então, a gente trabalha em cima da própria opinião desse pessoal do governo aí, né, da esquerda, que não vou censurar o cara, por quê? Porque não é ele que está falando, ele está colocando o pessoal da esquerda falando. Então, a gente está expondo isso. E isso é um trabalho difícil de fazer, tá certo? Porque eu vou passar aqui um vídeo aqui para você ver o grau de dificuldade, né, de uma deputada do PL, né, acho que é PL, para poder se colocar, porque é imaturidade, sabe? É imaturidade emocional, é imaturidade política, é falta de estratégia, entendeu? Quer dizer, ela desenvolveu um raciocínio bom, foi na linha certa, sabe? Mas faltou objetividade, faltou, como dizer assim, pegar o touro pelo chifre. E essa é a participação da Carla Zambelli com relação ao Flávio Dino, nessa última participação dele. E aí, eu vou passar a fala dela, tá certo? E nós vamos pontuando para ver. Você vê, entendeu? A dificuldade de um parlamentar que tem mandato, tem verba, tem gabinete, entendeu? Tem toda uma regalia, entendeu? Para poder se colocar e muitas das vezes fica limitado. Então, para mim que estou aqui em São João del Rei, né, que parei com a minha empresa né, o meu artesanato para me dedicar a isso, entendeu? Quer dizer, eu interrompi um projeto pessoal para ficar por conta disso. Por quê? Porque a carência que eu vejo na população, né, de trabalhar esse material. Ah, mas João, o outro lado está errado. Não, o outro lado é esperto. O outro lado está na praia aí há muito tempo. Eles estão com, sabe, já viraram o cronômetro, como é que chama aquele negócio
que marca a quilometragem, né? Pois eles já viraram aquele relógio ali 2 vezes. Então é uma turma experiente. E aí eu vou mostrar para você, né, como é que a Carla Zambelli é ingênua nesse processo. Embora ela tenha uma colocação assim, ela é combatente. E vou mostrar também, né, um cara que eu sigo, né, e aproveitei muito material dele aqui. Material importante, que me ajudou a entender, por exemplo, o processo da urna eletrônica. Entendeu? A questão que eu cheguei no mesário pianista, foram vários trabalhos de pesquisa, e uma das pesquisas que eu fiz foi numa live feita por esse rapaz. E vou trazer para vocês aqui, para você ver o grau, quer dizer, e aí o cara tinha assim, um canal pujante, derrubaram o canal do cara, entendeu? Por quê? Porque faltou essa maturidade, sabe? Esse jogo de cintura que a CCI está tendo. Porque a CCI, ela tem que ser séria. Porque a gente está aqui defendendo a sociedade civil, entendeu? Então, eu vou mostrar aqui, só para fazer um merchan aqui para ele, que é o Monark. Ele não está mais no Brasil, por exemplo, ele saiu do Brasil para não ser preso, eu acho, né? Porque ele foi censurado aqui. E para ele continuar fazendo o que ele fazia antes, ele teve que fazer isso fora do Brasil. Ele, Alan dos Santos, outros jornalistas, entendeu? Alguns tiveram que... Hoje, por exemplo, o Alan Flutuoso, né? Que tem um canal bom lá, com quase 1 milhão de seguidores, entendeu? E aí, falta maturidade. O cara tem boa intenção, está fazendo a coisa bem feita, mas dá uns vacilos que deixa, entendeu? Uma margem para ser pego. Foi preso, coitado. Agora está sendo solto aí, até fizemos lá um vídeo sobre ele. E aí vai falar, ó, você vai ficar longe das redes sociais, né? Tantos outros, por exemplo, aquele que estava lá no QG, também, que era um jornalista de pauta de direita, entendeu? Estava cobrindo lá os eventos lá, caiu numa armadilha boba de dar carona para o infiltrado colocar a bomba lá no aeroporto, entendeu? Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele, eu estava com o nome dele aqui. Então, os canais de direita foram caindo assim, por ingenuidade, por falta de prática, por falta de política, de habilidade política, de habilidade de comunicação, muito assim no oba-oba, entendeu? Então, a gente aqui, para defender a sociedade brasileira, a gente não tem que ficar agarrado nessas coisas de anticomunismo e papapá. Não. Tem que ser realista, tem que pôr o pé no chão e avançar, sabe? Degrau a degrau, não recuar. E nós estamos fazendo isso. Por quê? Porque a gente, além de resolver o problema das pessoas que estão presas, a gente também tem essa preocupação de pacificar o país. Tá certo? A gente não pode ser uma ameaça. Não pode ser visto como uma ameaça. Então eu vou dar uma colher de chá para esse menino, que eu já aproveitei muita coisa dele, mas olha só. Fala galera, tô fazendo um vídeo aqui para esse perfil do Twitter, desculpa minha cara de mendigo, tá chegando meu cortador de barba aí, pode dar uma moralzinha, né? Tô precisando. As coisas estão sendo instaladas, estava testando os microfones ali, já tenho comprado algumas coisas, a casa tá uma bagunça, eu montei essas mesas, né? Essa é minha casa nova aqui na Flórida. Galera, estou fazendo esse vídeo aqui só para vocês saberem que esse perfil é Officials, né? Vamos tentar divulgar ele aí, pra gente fugir da censura. Essa é a minha casa, depois eu mostro mais coisa para vocês, tá? Vai lá no Locals, monark.locals.com, tá bom? E assina o Locals que eu vou fazer um vlog exclusivo só para assinantes do Locals, tá bom? Então vai lá, obrigado, tchau! Então é isso, entendeu? O outro foi lá para os Estados Unidos para poder conseguir trabalhar do jeito que ele acha que deve ser. E eu falo para vocês, gente, quando eu falo assim, pô, eu deixo aí minha chave Pix aí, jpnoticias@gmail.com. Ou eu faço isso, ou eu vou fazer outra coisa. E aí as vozes, né, que estavam aí falando, sustentando a versão que é de interesse da sociedade brasileira, pelo menos a sociedade brasileira
que é consciente, entendeu? Que tem noção das coisas, entendeu? Que não é viajada na maionese, que eles ficam apelidando de terraplanista, entendeu? Eles tentam desqualificar. Por quê? Porque você tem toda uma mídia aí que está se vendendo, que vive, é um sistema que alimenta, entendeu? Um sistema corporativo antigo de comunicação, que viveu às custas do nosso dinheiro, do seu imposto, do meu, entendeu? E não é pouco não, é muito, eles pegam muito para sustentar essas narrativas aí, para vender entendeu? Essa besteira aí contra a sociedade brasileira. Então, se você está pagando sem saber, e caro, para essas mídias aí antigas, tradicionais, entendeu? E muitos blogueiros, muitos canais no YouTube, porque tem essa milícia da esquerda, e não é pouca não. O governo do PT esparrama dinheiro a roda aí. Se for pesquisar, você vai ver o que eles chamam de mídia independente, né? Mídia independente. E aí você tem vários blogs aí, que todos são sustentados, a maioria são sustentados com verba nossa, dinheiro público. Então, se a gente não manter as vozes, né, pessoas que estão defendendo o que você acredita, a tendência é essa. Eu falo sempre, camada sobre camada, camada sobre camada. Aí quando vê, meu filho, já apagou, você já foi consumido, né? A verdade já foi consumida pela narrativa. E aí pronto, a gente vai ficar sendo manipulado, vocês vão ficar sendo manipulados. E aí é importante a gente ter a CCI, tá certo? E não acabou não, por isso que eu falo para vocês, esse é o vídeo 129, né? Eu sempre deixo minha chave Pix aí, por quê? Porque se eu não tiver essa retaguarda de vocês, a gente não vai fazer mais isso aqui. Porque ou eu faço isso, ou eu vou fazer outra coisa, porque eu tenho que pagar minhas contas. Não, camelô, eu sou camelô por quê? Né? Porque não tem carteira assinada, não tem, né? Não tem um emprego, não tem aquela coisa toda, né? Trabalhei com documentário muito tempo, né? Fiz muitos canais de vídeos, aquela coisa toda, mas pelo que você me conhece, você fala, pô, esse cara é cascudo. Ele não é um cara que reza em qualquer cartilha. Ele não é quer dizer assim, um cavalo domável, né? Ele pensa com a cabeça dele. Então, isso não interessa para esse sistema, não interessa para um poder dominante, certo? Seja aqui, seja em qualquer lugar. Então, se eu não tiver um público, entendeu, que se identifica com esse discurso meu, a tendência é eu parar de fazer isso. Mas a gente quer terminar esse trabalho, né? Nós temos que avançar. Então vamos lá analisar a Carla Zambelli, para vocês verem como é que é difícil. Por mais que a gente tenta fazer aqui, né, porque o bolsonarismo, que eles chamam de bolsonarismo, o pessoal que se elegeu na onda do Bolsonaro, que a direita foi para o poder, a direita chegou, é uma base forte no Congresso, mas falta isso, falta maturidade, falta experiência, falta vivência, entendeu? Falta malícia, falta jogo de cintura, entendeu? Então vamos analisar. O senhor tinha condições de acionar a Força Nacional. Mais interessantemente, o senhor ficou lá com mais de 500 homens parados na Força Nacional e não os acionou. E aí o senhor pode dizer para mim o seguinte, né? Não, mas eu não acionei porque eu não sabia do perigo, eu não acionei as câmaras porque eu não sabia do perigo, mas na sua portaria de 2023, que o senhor assina, que é a portaria 272 de 2023, o senhor dispõe de autorização do emprego da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública, do patrimônio público e privado, da rodoviária até as praças dos Três Poderes, ou seja, o senhor determina o local, inclusive, que foi onde tudo aconteceu, em caráter episódico, planejados nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. O senhor previu isso. O senhor assinou a portaria pedindo segurança e se dando esse direito de pedir a segurança e determinou até o local e a data. Como é que o senhor pode dizer que o senhor não sabia que existia nada? O senhor
falou algumas vezes que as imagens foram apagadas. Olha só, ela tinha a faca e o queijo na mão. Ela estava com o ofício do Flávio Dino, aquilo que nós mostramos no último vídeo. Ou seja, o Flávio Dino mandou um ofício, aquele ofício que ele mandou quase 8 horas da noite, né, para o governador. Isso foi parar não sei aonde. O governador não teve acesso a isso, né? No domingo também ele não conseguiu falar com o governador. Enfim, ele convocou essa Força Nacional. Ela mostrou ali, olha, Dino, você convocou uma Força Nacional. Você colocou lá 500 homens de prontidão. A pergunta é básica. Por que você convocou a Força Nacional se você não queria usar? Por que você convocou? O que te fez convocar essa Força Nacional? Qual foi a motivação para você colocar esses 500 homens que você disse que, né, que aquela Zambella disse, né, de prontidão no dia 6, 7, no dia 7, 8 e 9? Porque essa era a pergunta básica. Ela estava indo muito bem, entendeu? Essa pergunta era a chave. Responde isso, depois eu faço a minha próxima pergunta, que eu tenho tanto, meu tempo é tanto, entendeu? E aí ela vai, sabe, camada sobre camada, ela vai colocar outra coisa em cima e vai deixar essa pergunta, sabe? Ela não chegou a fazer a pergunta, mas ela falou, olha, você sabia, porque você convocou a Força Nacional. A pergunta é sempre, mas por que você convocou essa Força Nacional? Qual foi o motivo? O que te levou a convocar essa Força Nacional? Se você achava que não ia acontecer nada. Entendeu? Era uma força para ela. Mas aí ela vai... Olha como é que ela usou o tempo. Eu, inclusive, fiz um pedido de informação para a empresa Orion Telecomunicações e Engenharia. Nunca me responderam. Interessantemente, esse contrato é feito com o Ministério da Justiça. O senhor é portador do contrato. Perguntando em quanto tempo as câmeras têm que ficar com as imagens protegidas. Agora, vamos lá. Somente 4 das 185 câmeras localizadas no topo do Palácio da Justiça foram mantidas. Somente 4 de 185. O senhor disse aqui hoje que as câmeras não ativaram. Ora, se o senhor sabia que dia 7, 8 e 9 o senhor precisaria do emprego da Força Nacional entre a rodoviária Praça dos Três Poderes, por que o senhor, então, não pediu para ativar também as câmeras? Afinal de contas, é uma forma de segurança. O senhor é um homem inteligente. Olha só. Ela foi ingênua nessa pergunta. Entendeu? Por quê? Porque faltou estudar, faltou se preparar para isso. Sobre essas câmeras que não foram ativadas, é aquele negócio que a gente discutiu antes, né? As câmeras só são ativadas, as câmeras internas, segundo ela, segundo o próprio Flávio Dino, né, só são ativadas a partir de detectação de movimento. Igual, por exemplo, pessoas têm lâmpada em casa, assim, no jardim, aquela coisa toda, na garagem, entendeu? Que a hora ele abre, ou uma portaria de um prédio, na hora que você entra ali, aí a lâmpada detecta que tem movimento, ela acende. Fica um tempo acesa. Depois que você entrou, ela apaga. Então, isso é uma forma de economia. Também pode ser que essas câmaras internas do Ministério da Justiça sejam assim. Se tiver uma imagem, se tiver um movimento, ela, pum, tá. E aí, gente, a gente já divulgou isso aqui várias vezes, né? Já comentou. O Capelli, que era o interventor, falou, olha, eu fui para o Ministério. O Dino foi para o Ministério. O Padilha foi para o Ministério. Né? O Mussi foi para o Ministério. Depois, e foi chegou uma mulher lá, e depois foi chegando mais gente. Chegou uma multidão lá. E essas pessoas que chegaram no Ministério, até a gente fez aquela dificuldade minha de falar, né? Teletransporte, o pessoal brincando aí, João, é teletransporte. Sim. Né? O que acontece? Essas pessoas, quando elas entraram nos prédios, acionaram as câmaras internas. Tá certo? Então, existia sim, pela fala do Dino, que são câmaras automáticas, que ligam automaticamente, né? Acionam sozinha. Essas imagens, essa movimentação dessas pessoas estão registradas nessas câmeras, de qualquer jeito. Ou em tempo integral, né?
como acontece nos outros prédios dos ministérios, do Planalto, né, lá na Câmara, ou assim mesmo, através de movimento. Então, quer dizer, de todo jeito, essas imagens das pessoas chegando no ministério, entendeu? Quem chegou no ministério está registrado. E a dificuldade do Dino de querer mostrar é porque se mostrar essas imagens, vai mostrar, entendeu? Que ali tinha um motim que ele levou lá para cima do quarto andar. Olha só, você entra, passa por um corredor, passa pela portaria, ou você sobe a escada, ou você entra no elevador tem câmera. Então, aí você sobe, chega no quarto andar, você se desloca, passa por um corredor. Então, tudo isso está registrado. Entendeu? Então, essas pessoas que foram para lá, que juntaram com o Flávio Dino, ali você percebe que o movimento dessas pessoas é altamente comprometedor para o discurso do Flávio Dino e para o discurso do governo. Porque vai gerar, entendeu? Um entendimento de que, olha, ali foi o quartel-general, né, do plano macabro do 8 de janeiro, porque estava todo mundo ali e ninguém fez nada, entendeu? Estava ali o ministro da Defesa, né, ministro, sei lá, Padilha, não sei se é da Casa Civil, de onde que é, né? O Flávio Dino, ministro da Justiça, o Ricardo Capelli, e segundo um integrante da CPMI, estava também o subcomandante do Distrito Federal, olha, e a vice-governadora. Então, o subcomandante, que virou comandante depois, e a vice-governadora, que virou governadora depois do dia 8, estava ali, segundo as informações que chegaram para a gente na CPMI. Então, esse grupo que estava ali, e essa forma que eles, entendeu? Mais alguém que pode ter ido, não sei, entendeu? Mais a Força Nacional que estava toda ali, que eles queriam esconder. Então, está evidente que o Flávio Dino quer esconder aquilo que o incrimina. Ninguém é obrigado a criar prova contra si mesmo. Então, ele acabou com as provas. Entendeu? Agora, isso é crime? É. Ele devia ser indiciado? Sim. E todo mundo que foi ali, Flávio Dino, Padilha, Mussi, Capelli, essas pessoas todas que estavam ali, que aparecem nessas imagens dessas câmeras, também tinham que ser intimados, tinham que responder sobre isso. Olha, o que vocês estavam fazendo lá? Por que essas câmeras não podem ser mostradas? Né? Então, isso é muito sério. E aí ela não faz esse questionamento. Ela fica, sabe? Olha só como é que ela deixa escapar. Os três poderes, por que o senhor, então, não pediu para ativar também as câmeras? Afinal de contas, é uma forma de segurança. O senhor é um homem inteligente, é um magistrado, é professor. Eu tenho que reconhecer a sua... Pronto, o Dino está anotando ali. Falou, ó, peguei um furo dela. Entendeu? Eu não tenho que ativar a câmera, porque as câmeras ativam sozinha. Então, ele vai pegar nisso, entendeu? Vai pegar nesse descuido dela. Vamos ver. Sua inteligência. Então, não posso entender, não consigo entender como é que o senhor acionaria a segurança, mas não acionaria as câmeras, como ministro da Justiça. E o senhor disse no próprio dia 8, aí o senhor pode dizer, não, mas é que eu não sabia que teve crime. Mas, peraí, no próprio dia 8, né, o senhor disse que aquele evento foi uma continuidade do processo eleitoral, mas houve terrorismo e golpismo. É interessante falar que houve terrorismo no dia 8, se nenhuma pessoa faleceu, não tinha nenhuma arma apreendida no local. E aí depois fala-se que Hamas não é terrorista. Pronto. Aí ela, sabe, começou a entrar no plano ideológico, começou a falar de Hamas, aí trouxe discursos de direita e esquerda. Se você está fazendo um questionamento técnico, entendeu? Que é a nível de inquérito, você não pode julgar questão ideológica e botar o Hamas. Hamas é agora, entendeu? 10 meses depois, esse discurso do Hamas não podia ter entrado nessa fala dela, entendeu? Porque joga a pergunta para o campo político e ela quer ser técnica, mas acabou sendo política. E aí dá margem para o outro, entendeu? Vai vendo. Só um parêntese. 13 horas. Depois, também tem o fato de que o contrato da Orion, né,
é com o Ministério, ou seja, com o senhor. A sua portaria deixa claro que o senhor tinha noção de que havia um perigo. O senhor fez uma portaria dizendo que a Força Nacional e o Ministério da Justiça aumentaria a segurança nos dias 6, 7 e 8 entre a rodoviária e a Praça dos Três Poderes. Então, ele está rindo dela ali, comentando com o outro lado ali, falou, já tem onde pegar no pé dela. Mas ali, entendeu? Ela estava indo bem, porque ela voltou para aquele tema, falou, olha, você sabia, você pegou, você tinha conhecimento que ia ter perigo, que essa Guarda Nacional se convocou para isso, está no seu ofício, aquela coisa toda. Ela estava com argumento, entendeu? Ela estava forte, ela começou a buscar, olha, falou assim, agora eu estou, sabe, concentrando a minha artilharia. Embora ela já deixou margem, entendeu? Para o outro pegar. Porque o outro vai pegar só nas falhas dela. Quer ver? Porque ele vai gastar o tempo dele com isso. Agora, olha o que aconteceu. Ou seja, o senhor tinha informação, o senhor tinha força policial, o senhor tinha todas as condições e o senhor se omitiu. Mas não só se omitiu, de acordo com o artigo 13 do CPP, que o senhor próprio lembrou, o senhor também prevaricou, porque o senhor não determinou a preservação das provas das imagens. Aí o senhor diz uma hora que a imagem foi apagada, agora hoje o senhor diz que a imagem, na verdade, não existia desde o começo, porque então o senhor prevaricou, porque no dia 7 o senhor emite uma... Ela está crescendo, tá vendo? Agora ela foi, pá! Ela deu uma escorregada, mas ele não vai pegar nessas falas dele. Ele vai pegar nas falhas dela, entendeu? Continue vendo. Uma portaria dizendo que vai ter segurança extra, como guardião mas do tempo, o senhor o tempo não... dela está parado. Ó. Agora está acontecendo uma coisa. A hora que ela estava forte, um cara da esquerda, aquele rapaz lá que parece o cara da Praça Nossa, lá esqueço o nome dele, do Maranhão, ele começa a provocar, ele fala assim, olha, ela está forte, eu vou desestabilizar ela. Aí ele começa a entrar na fala, olha o tempo, papapá, entendeu? E aí, olha só, como é que ela reage com a provocação? Presta atenção. Faz mais de 2 minutos, ó. Começou agora. É que ela me designou como guardião do tempo, tá parado, faz 2 minutos. O Duarte deve estar apaixonado por mim, porque ele não consegue me esquecer. Pronto. Tá vendo? O cara tirou ela do sério, provocou, e ela aceitou a provocação, ela caiu na armadilha. E aí, o que acontece? Desestabiliza ela emocional, tira um pouco da autoridade dela, porque coloca ela num plano de, sabe, de bate-boca. E esse negócio de falar apaixonado, entendeu? É uma coisa que foge do contexto, não tinha que fazer essa brincadeira boba. E aí, olha o que aconteceu. Eu sou casado, viu, Duarte? Eu sou casada. E eu tenho bom gosto. Com certeza. Por isso que eu te disse que você tá apaixonada. Por gentileza, isso é desrespeito. Desrespeito com a deputada. Isso é um desrespeito com a minha esposa, senhora presidente. Isso é desrespeito com a minha esposa. Eu sou casado, tenho filho. Vamos continuar. E é um desrespeito com a minha esposa. Se é um respeito da família, Vossa Excelência está ela tem que respeitando essa presidência, a minha família. fazendo uso da palavra, bom gosto, sou muito bem casado. Sem que essa presidência lhe passe a palavra. Eu isso é antirregimental. Gosto de mulher séria. Isso é antirregimental. O senhor, por favor, não faça uso da palavra enquanto a palavra não for passada a Vossa Excelência. Deputada Carla. Entendeu? Quando acontece isso com o cara da esquerda, esse pessoal da velha guarda aí alguém faz um comentário lá, ele para e fala assim, presidente, ou presidenta, aí, está me interrompendo, eu quero mais 2 minutos. Ele não vai na provocação, entendeu? Ainda ganha 2 minutos, porque o cara da esquerda, da oposição lá está falando na fala dele, entendeu? Não consegue segurar e aí emocionalmente fica, né, com vontade de falar e aí fala. E aí o cara, essa turma veiaca aí da antiga fala assim, aí presidente, está me interrompendo, está me atrapalhando, não estou conseguindo falar, me dá meu tempo, entendeu? O que ela vai fazer? Você está apaixonado por mim. Quer dizer, aí o que ela fez? Ela puxou o cara para... E aí virou aquele tumulto.
E aí abafou um trabalho bacana que ela estava fazendo. Então, desmoronou. E aí ela ficou desmoralizada. Por quê? Porque colocou um texto ali que não tinha. Ah, eu sou casado, está desrespeitando a minha esposa, aí, me apaixonado. O que tinha? Ela fala, o que ela tinha que fazer? Presidente, está me interrompendo, eu vou parar. Eu quero meu tempo, eu quero mais 2 minutos, porque olha aqui, está me atrapalhando. Aí dá o tempo, ela volta no assunto. Entendeu? Então a gente viu muito isso na CPMI. Muita ingenuidade, muita infantilidade, muito amadorismo. Agora vai vendo. Vamos ver como é que se terminou. Por favor, deputada Carla, não vamos bater boca. Okay. Continue. Eu vou deputada, por favor, foque aqui no ministro da Justiça. Quem responde na Justiça, Vossa Excelência, que eu lhe processei. Foque no ministro da Justiça. E o senhor prevaricou também, a partir do fato de que o senhor disse que hoje, o senhor disse que as câmeras não foram nem ligadas. Ora, o senhor sabia que algo ia acontecer no dia 7, 8 e 9, fez uma portaria por isso? Por que o senhor não acionou as câmeras para poder ter provas? Tá vendo? Ela não se preparou. Ela foi ganhar. Muitos foram lá na CPMI com os argumentos sólidos, principalmente para o Flávio Dino, que é macaco velho, entendeu? Então, e o cara é advogado, já sabe fazer, tem uma dialética boa. O cara pega no filé. A hora que ele pegou o escorregão, ela, pum, ele vai ali. Vai vendo. Então, o senhor se omitiu e prevaricou. Eu fico com muito medo, quando o senhor fala bastante do Lula, de ele estar usando o senhor para se vingar dessa gente. Coisa que ele disse que faria como presidente da República. O senhor exaltou o Lula, que não me representa, não é meu presidente, mas em entrevista ao 247 ele disse, um procurador entrava lá e perguntava se está tudo bem, eu falava que está tudo bem. Só está tudo bem quando eu fuder esse muro. Deputada Carla. Entre aspas, só está tudo bem quando eu esse Moro. Sabe, eu estou aqui para me vingar dessa gente. E aí, de repente, a gente vê uma perseguição à direita, o senhor falando sobre censura, né, de patriotas, falando da direita, que a gente tem que calar a direita. O senhor falou que teria que calar a direita. Então, o senhor não falou de Discord e de Deep Web, o senhor falou de calar a direita. O senhor precisa esclarecer. Então, esse tema não era na hora dela falar. Ela não tinha que terminar com isso, chamar a coisa para a direita e para a esquerda, entendeu? Porque ela joga coisa no plano político e ela tinha que ser técnica. É uma ação técnica, é um fato, é o episódio, é aquilo. E aí ela esqueci como é que fala, vocês colocam aí depois no comentário. Vamos ver. Esse é isso, ministro. Deputada, sobre patriotas, eu reitero a nossa concepção. Eu tenho muito orgulho de ser verdadeiramente patriota. Eu nunca bati continência para a bandeira dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Defendo o meu país. Em relação às imagens, deputada, o que mais tem é a imagem do 8 de janeiro. Eu não sei de onde tiraram a ideia que no Ministério da Justiça vão ter imagens diferentes daquelas que existem em profusão, milhares. São pessoas quebrando, destruindo, aviltando esse parlamento. Entendeu? Olha como é que ele está tirando de letra. Por quê? Porque ela não colocou essa questão. Olha, a gente quer a imagem da movimentação das pessoas que entraram no prédio. Entrou lá o Capelli, entrou você, entrou o Mussi. Por que essas imagens não podem aparecer? Porque é importante, a gente quer saber o que aconteceu no seu gabinete, naquela tarde do 8 de janeiro. Por que você está escondendo isso? Ela não foi no cerne da questão. Ainda falou, olha, por que você não ligou as câmeras? E aí o cara falou, ó, se deixou de forma abstrata, aí ele fala, olha, a câmera, tudo. Não era sobre eu que você queria saber o que estava acontecendo comigo, você não foi objetiva na sua colocação. E ele, advogado, experiente, já foi juiz, né? Vai vendo. Estão sendo condenadas pelo Poder Judiciário, 15, 17 anos. As câmeras do Ministério estavam funcionando, foram entregues à CPI. As externas, claro. O prédio do Ministério da Justiça não foi invadido. E aí aconteceram duas coisas. Algumas câmeras, como eu expliquei no início, algumas câmeras têm acionamento por presença
e outras não foram tidas pelo delegado da Polícia Federal e pelo ministro relator como relevantes para a investigação. Não sou eu que digo isso. Sobre contrato, o contrato não é da nossa gestão, é de 2018. Não foi assinado por mim. Eu não sou guardião de câmara. A senhora não é guardiã de câmara da Câmara, nem o presidente Arthur Lira. Existe um executor do contrato. E é uma insistência, assim, inútil, porque já fizeram representações contra mim, fora esses debates aqui, na PGR, no Supremo, na ONU, no Tribunal da Via Láctea, e todas são arquivadas. O cara ainda tira a onda, entendeu? No Tribunal da Via Láctea, na ONU, entendeu? O cara tira a onda, entendeu? Porque ele viu o amadorismo da menina. Aí ele cresceu, entendeu? Tivesse um homem sério ali pegando ele no jeito, ele ficava, sabe, um cara com experiência. Não digo eu não, mas cara que sabe, olha, vou segurar o touro pelo chifre. Aí ele nadou de braçada, fez essa, né, targiversação. Acho que é isso, né? Depois vocês colocam aí. Sobre a Força Nacional, existe uma decisão do Supremo. O deputado Rubem Júnior explicou isso na CPI. O deputado Duarte explicou isso na CPI. O deputado Gervásio explicou isso na CPI. O deputado Henrique Vieira explicou isso na CPI. Eu já dei 30 entrevistas sobre isso. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque eu vou tentar, né, porque são 8 minutos para eu responder em 3. A esplanada dos ministérios não é responsabilidade minha. Este prédio não é responsabilidade minha. O prédio do Senado tem polícia própria, isso aqui é outro... Deixa o ministro falar, não interrompe, não. Senão vai atrapalhar os demais que querem falar. Por favor, acrescente aqui o tempo. Viu? A Carla foi falar uma coisinha, aí ele parou. Por favor, acrescente aí o tempo. Entendeu? E ela só fez um comentáriozinho pequeno ali, aí ele parou. Pronto. A fala estava com ele. Quando ela falou, ele ficou quieto. Entendeu? Foi só anotando as falhas da fala dela para poder pegar do jeito que ele está pegando aí. Vai vendo. Esse prédio aqui tem uma polícia legislativa que não sou eu que mando. Do Senado tem outra, do Supremo tem outra. Quem manda na policiamento da esplanada é a PM do Distrito Federal, por lei votada neste Congresso, pela Constituição. Eu convoquei a Força Nacional e coloquei à disposição do governador. Ele me respondeu domingo, 8 horas da noite, 7 horas da noite, o que é que eu vou fazer? Eu esperei a intervenção federal e quando houve a intervenção federal, a Força Nacional agiu. Eu tenho imagens. De quem as imagens? Dos próprios policiais da Força Nacional. Inclusive, alguns foram feridos. Tá vendo? Ele falou que ele convocou a Força Nacional. Mas a pergunta que ela tinha que fazer não era essa. Ela não fez a pergunta. A pergunta era: por que você sentiu necessidade de convocar uma Força Nacional para o dia 6, 7, 8, se estava tudo bem? Se você achava que não tinha que acontecer nada. Então, o que te fez convocar essa Força Nacional e colocar 400 homens lá, ou 500 homens debaixo do seu sovaco no Ministério da Justiça? Responde isso, objetivamente. Entendeu? Eu convoquei. Aí ela falou: você convocou, mas não usou. Tá, mas por que você convocou? Entendeu? Era a pergunta mais chave. Não tinha necessidade. Olha, era feriado, quer dizer, era recesso. Brasília estava, né, janeiro, Brasília fica vazia em janeiro, entendeu? Brasília já fica vazia dia de semana. Domingo, então, nem se fala. Em recesso, então, parlamentar, então, nem se fala. Eu falei aqui que Brasília, mais da metade de Brasília, pessoas que nasceram fora do estado de Brasília, do Distrito Federal. Então, vai janeiro, todo mundo vai visitar os parentes, sai, Brasília fica um deserto. Então, por que você convocou uma Guarda Nacional no dia 6, 7, 8, 9 de Brasília, se Brasília estava vazia, não tinha nada para acontecer? O que te motivou a fazer isso? Esse é o cerne, tá certo?
E eu pegava essa fala dele aí, eu desmontava, só quando ele começou a falar, né, das polícias de cada prédio, já desmontava ele. Mas aí ele viajou, entendeu? Deitou e rolou. Por terem atuado. Então não existe isso, a Força Nacional não atuou. Isso é ficção, é terraplanismo. Não existe isso. E eu já expliquei isso. Viu? Ainda tirou onda. É terraplanismo. Por quê? Porque faltou objetividade. Então a CCI, gente, ela é isso. A gente aqui coloca a fala deles e faz o comentário em cima. E aí, nós vamos construir o nosso relatório da CCI. Tá certo? E esse relatório, ele é denso, ele é consistente, ele é sério, entendeu? E a gente tem essa vantagem de fazer isso com calma, entendeu? Porque a internet está aí, ó. A gente coloca as coisas que estão na internet, né? A internet tem memória. E para quem sabe interpretar e editar e apresentar, né, consegue fazer. Então, o que a gente busca é isso, né? E aí eu falo para meus seguidores, esses que estão ansiosos, não perderem a esperança. Nós estamos aqui construindo o império da razão, tá certo? E não é só vocês que têm o pessoal preso, os parentes, os patriotas, os de direita, os que votaram no Bolsonaro, que têm essa preocupação de visitar a CCI, acompanhar os nossos comentários, entendeu? Para atender essa expectativa de vocês. Muita gente que votou no Lula acompanha a gente, pode ter certeza que eu tenho esses dados. Eles acompanham porque eles têm essa carência de conhecer, sabe, a verdade. Porque, de certa forma, eles foram manipulados também. O pessoal da direita foi iludido e o pessoal da esquerda foi manipulado. Quer dizer, os que votaram, os poucos que votaram na esquerda, entendeu? Foram manipulados. E alguns estão assim, olha, eu não quero ser besta. Eu quero saber direitinho o que o João está mostrando. Eu quero saber se eu votei certo. Eu quero saber, entendeu? Se o que o João está falando tem fundamento. Eu quero conhecer a verdade. Quem que não quer conhecer a verdade? A verdade verdadeira, entendeu? Não deixar de ser manipulado. Então, muita gente está acompanhando a CCI. E aí esse vídeo já ficou até longo, tá certo? Mas fica assim. E isso é importante, vocês compartilharem, comentarem, se inscreverem, curtirem, né? Ajudar na chave Pix, porque isso aqui é uma construção coletiva. Você viu o Monarca está lá na Flórida, coitado. O cara não tá precisando até de um barbeador todo atrapalhado. Ai. Então a gente não pode perder as esperanças. A gente tem, sabe, não podemos deixar que apaguem essa chama, que são essas pessoas sérias, que querem levar o Brasil a sério, que não quer viver dessa narrativa, que quer se libertar desse Brasil antigo, arcaico, ultrapassado, que ainda se impõe de uma certa forma, porque já estavam aí há mais de 30 anos, entendeu? E estão com resistência a esse avanço que é a internet, que é a comunicação, que é a transparência, que é a verdade nua e crua, entendeu? Então fique com Deus. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, e aqui em Minas Gerais, um estado de espírito. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês, tá certo? E aí, quando eu falo, prestigia a CCI com essas ferramentas, porque vocês são membros dela. Isso aqui não é um projeto meu sozinho. Isso é um trabalho coletivo, tá certo? A gente tem esse canal aqui, ó, não está igual o Monarca, tendo que viajar para os Estados Unidos para poder voltar, colocar um canal para poder falar a verdade dele. Então, não deixe apagar essa chama, que é a CCI, tá bom? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês.